Olá, eu me chamo Bruna e eu venho aqui hoje apresentar o meu trabalho intitulado Como o Consumo de Álcool entre Populações Quilombolas, uma revisão sistemática da literatura. Essa pesquisa foi realizada por mim e pelo meu orientador, Thelmo Mota Ronzani, e essa revisão faz parte do meu trabalho de mestrado, da minha pesquisa de mestrado, né, que busca investigar o consumo de álcool entre populações quilombolas e indígenas. Bom, para contextualizar um pouco o assunto, primeiro é preciso considerar que o consumo do álcool ele tem sido abordado como um problema de saúde pública, né? E quando nós olhamos para os dados do Brasil, nós temos aí que o álcool é a substância mais consumida, né? Tanto como quando você olha para as drogas listas e ilícitas. E o impacto desse consumo ele pode estar associado a maior vulnerabilidade social e a desassistências de populações específicas. Então, diante disso, diferentes estudos têm buscado compreender a população, o padrão de consumo de grupos diversos, assim, né? Porém, quando você olha para o contexto rural, você observa que ainda existem poucos dados sobre essas populações. E as comunidades quilombolas são um dos grupos que vivem no contexto rural brasileiro, que é um contexto diverso, né? Com diferentes grupos que possuem diferentes maneiras de se organizar, de, de se relacionar com a terra e com o outro. Então, entre esses grupos, nós temos essas comunidades quilombolas. De acordo com o decreto 4.887, comunidades quilombolas são grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória e história própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada à resistência e à opressão histórica sofrida. Em sua maioria, essas comunidades estão em contextos rurais. Bom, um estudo publicado no ano passado mostrou que a situação de saúde mental de quilombolas estava relacionada às condições de vida, às necessidades de saúde e à baixa oferta de serviços na região. E os piores índices de saúde mental, e daí incluindo aqueles relacionados ao consumo de álcool, foram identificados entre uma população negra, jovem, com baixo rendimento e escolaridade. E daí, mesmo com esses índices que mostram que é preciso ter mais uma atenção e um cuidado maior em relação à saúde mental dessas populações, a RAPS e a atenção primária não têm conseguido alcançar esses grupos. Então, eles acabam ficando desassistidos em relação às políticas de saúde. E o que resta aí em relação ao consumo do álcool, por exemplo, são iniciativas pontuais como a internação. E outro agravante também para todo esse contexto é o racismo institucional e interpessoal, que acaba sendo uma outra barreira também para o acesso de populações quilombolas às políticas públicas no geral, né? Então, diante disso, é preciso que a gente compreenda e quais são, como que está a situação de saúde dessas pessoas, né, em vários aspectos, mas pensando aí na saúde mental, entra a questão do consumo do álcool. Então, a partir disso, o objetivo desse estudo foi analisar as publicações sobre o consumo de álcool em comunidades quilombolas e, assim, compreender como o uso dessa substância tem ocorrido nesses espaços, né, quais os dados existentes. Para isso, nós utilizamos como metodologia uma revisão sistemática, que teve como fonte de dados artigos científicos publicados em português, inglês e espanhol, sem delimitação de tempo, né, a busca foi feita no portal de periódico, que possui mais de 290 bases de dados, então isso agilizou e facilitou também a busca. Os escritores foram definidos a partir do IDEX, né, da BVS, então foram 3 escritores para quilombolas e 3 escritores para comunidades quilombolas. E daí, a partir dos textos que nós encontramos, nós realizamos, então, aí leitura de título e resumo, leitura completa dos artigos escolhidos, e como critérios de inclusão nós adotamos artigos completos, pesquisas empíricas, ter como participante quilombolas e investigar o consumo do álcool. E como critério de exclusão foram outros formatos de publicações, como teses, dissertações, artigos teóricos e estudos realizados em contextos urbanos. Diante desses critérios, né, nós selecionamos então 5 artigos que abordavam o tema de interesse da revisão. São publicações recentes, que datam aí de 2015 a 2019, com predominância dos estudos em 2019. A maioria dessas pesquisas foram realizadas na região Nordeste, apenas um estudo foi realizado na região Sudeste, possuíam de delineamentos diversos, né, e foram todos publicados por autores da área da saúde. As amostras desses estudos são majoritariamente compostas por indivíduos adultos, então apenas um estudo buscava investigar o consumo de adolescentes.
Para a gente compreender melhor o consumo, nós tentamos traçar, então, um perfil de quem seriam esses sujeitos, né? De quem são esses sujeitos que consomem aí as bebidas alcoólicas. E o estudo, ele traz várias similaridades, um perfil muito parecido em todas as pesquisas. Então, nos 5 estudos, assim, a gente identifica que há a participação de ambos os sexos, com predominância do sexo feminino, que é uma característica dos locais e não uma característica um critério da amostra. Não havia a autodeclaração, só um estudo trouxe a autodeclaração como quilombola e a cor, então isso impossibilitou a comparação. Eram estudos que possuíam idades diversas, então além de ter nas amostras diferentes idades, você tinha estudos específicos com adolescentes de 10 a 14 anos, com jovens de 18 a 24 anos e também com idosos, e que em sua maioria eram pessoas que tinham uma condição, que tinham uma baixa escolaridade e viviam aí com uma renda mensal muito baixa. Então, em resumo, é isso, né? Participantes de ambos os sexos, de diferentes idades, com baixa escolaridade e com uma renda mensal baixa também. Sobre o consumo do álcool especificamente, identificou-se que o consumo é maior entre os homens, e nessas comunidades os bares são os pontos de encontros, né, dos homens, e o consumo seria aí uma estratégia de socialização e aprovação social para eles. No caso das mulheres, é raro ter relatos de que as mulheres consomem sozinhas, né, e quando isso ocorre, isso é visto de uma maneira muito ruim pela comunidade. Então, as mulheres consomem sempre na companhia de seus cônjuges, de outros parentes, e principalmente em festividades. Então, você não vai encontrar as mulheres em bares ou consumindo com amigas, é mais nesses momentos mais de festividades mesmo, de acordo com esses estudos, né? Então, para as mulheres, o consumo foi relatado aí como um recurso para resolução de problemas, né? E não como uma estratégia de socialização, mas como um recurso para enfrentar as precárias condições de vida e trabalho dessas mulheres. As condições de vida também foram associadas ao consumo, então dificuldade de acesso a políticas públicas, condições exploradoras e precárias de trabalho estavam ali relacionadas com o uso dessa substância. Então, por exemplo, um estudo mostra que um dos sentidos do consumo seria o de estratégia para lidar com o sofrimento e precariedade da vida. Tem um outro estudo também realizado na Bahia, em que os participantes falam que eles não conseguem realizar as atividades laborais deles sem consumir bebidas alcoólicas, porque eles trabalham em locais insalubres, cheios de animais peçonhentos, passam muito frio, então a bebida é fundamental para que eles deem conta daquele trabalho, né? Também foi observado que existe uma ausência de serviços de saúde em todas essas comunidades investigadas. Então, ali nesses locais, o cuidado se resume a internações em hospitais. Então, aqueles casos mais graves, eles vão para os hospitais, né? Essas pessoas são internadas. E daí as pessoas que enfrentam algum problema relacionado ao consumo do álcool, relata que a referência de cuidado para eles é a família e a religião, né? Mesmo que moralizante são esses dois grupos, assim, em que eles encontram apoio. Também, os participantes também falam sobre as opções restritas de lazer. Então, as únicas opções que eles têm ali de distração são os bares, as festas religiosas, tradicionais, comemoração com famílias, reuniões em espaços coletivos da comunidade aos finais de semana. Então, são comunidades, às vezes, mais isoladas, principalmente pela configuração dos quilombos no país, né? Então, é muito difícil ir no centro urbano ou procurar algum outro tipo de distração. E ali as opções são restritas, e essas opções estão sempre, o álcool está sempre presente ali e socialmente aceito. Há algumas especificidades desse consumo, então não há fiscalização desse uso, há relatos de que pessoas que consomem aí desde a infância e adolescência. Dois autores trazem que o consumo do álcool passa a fazer parte do rito de passagem para a vida adulta, então ele facilita essa passagem, os adolescentes se sentem mais confortáveis, né, nessa passagem, e esses autores trazem isso como uma especificidade mesmo do contexto rural, e que merece aí ser melhor investigado, né. E o consumo não esteve atrelado apenas a efeitos negativos, então você tem diferentes significados ali para esse consumo, né? Então há comunidades, por exemplo, que não há relato de violência relacionado ao consumo do álcool, e outras já que relatam isso. E daí, para fazer toda a discussão disso que a gente acabou de trazer como resultado, nós utilizamos aí o conceito de interseccionalidade, né? Que fala da experiência de vida dos grupos como inerente ao entrecruzamento dos diferentes eixos de opressão. E daí os principais seriam raça, classe e gênero. Então nós observamos que o consumo ele esteve atrelado, por exemplo, ao gênero, né? A sobrecarga da mulher no meio rural, ao homem como provedor do lar. Só que daí aqui você tem a intersecção entre gênero, classe e raça. Porque, assim, as condições de trabalho dizem muito também do lugar que o homem negro e que a mulher negra ocupam no país, né? De toda a nossa história com
com a escravidão, com o racismo, que ainda estrutura a nossa sociedade. Então, os quilombos, eles vivem em condições, às vezes, muito precárias, nem todos são reconhecidos, justamente por essas questões de raça, classe e gênero, né? Então, o consumo, ele esteve atrelado a tudo isso, e isso mostra um pouco da complexidade desse uso, né? Que envolve aí diferentes fatores que a gente precisa analisar com cuidado para compreender o porquê que às vezes aquele consumo é considerado problemático, de risco ou não, né? Porque às vezes o indivíduo chega naquela situação. E daí, como conclusão, como eu disse, assim, é uma longa discussão, né, que às vezes não caberia aqui nesses 15 minutos, mas isso é só um pouco, assim, de como a gente analisou e de como a gente observou esses dados, né. E como conclusão, a gente considera que são poucos estudos mesmo, né, é necessário que se tenha mais publicações. Então, existem 404 territórios oficialmente delimitados e mais de 5.000 localidades com presença de quilombolas. Então, 5 estudos ainda é pouco para que a gente compreenda a realidade do consumo dessas populações, né? Além disso, ainda tem diversos temas a serem explorados, como o consumo na juventude, o consumo de mulheres, o consumo de homens, o consumo de, né, pessoas idosas. Então, são diferentes temas que podem ser explorados relacionados ao consumo e que devem ser explorados, né? E por fim, como a gente trouxe essa questão da interseccionalidade, dos diferentes eixos de opressão, nós consideramos então colocar o consumo do álcool apenas como uma questão de saúde associada a um uso excessivo e de risco, às vezes pode mascarar diversas determinações sociais que têm contribuído para o adoecimento de diferentes populações. Então é preciso que a gente compreenda esse consumo do álcool que tem gerado aí esse adoecimento, mas compreender também as diferentes determinações sociais relacionadas a esse consumo. Porque nós vivemos um modelo de produção que é baseado na acumulação de uns e exploração de outros, né? Isso gera sofrimento, isso gera adoecimento, e o consumo do álcool acontece nesse contexto. Então, o uso, a função, as consequências desse uso devem ser analisadas a partir de como os sujeitos se organizam, da história desses sujeitos, da cultura desses sujeitos. Então, quando você olha para comunidades quilombolas, existe toda uma história de resistência, né? Uma história de opressão, de diversas dificuldades que ocorrem ainda nos dias atuais. Então, é preciso considerar tudo isso, né? É preciso analisar tudo isso. E por fim é isso, né, essas foram referências que nós utilizamos nessa apresentação e também para a construção do trabalho. Queria agradecer também o apoio da CAPES, do CNPq, né, que tem aí nos colaborado mesmo com a realização dessa pesquisa e dessa revisão também. E deixar o meu muito obrigada pela atenção de vocês, o meu contato, caso alguém tenha interesse em saber mais informações, em ter acesso às vezes aí à pesquisa, né, na íntegra, e é isso. Muito obrigada.